Paz e bem a todos, que o amor do nosso amado Francisco de Assis nos envolva neste entardecer. Sejam bem-vindos ao Conversando com Jesus, preces ao entardecer. Então vamos ao nosso texto de hoje. Começa com uma citação de Paulo dizendo assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Meus irmãos, Paulo usa essa expressão a carne, querendo dizer um modo de vida só voltado para a matéria. Quem só valoriza a matéria, e isso é um problema, os excessos, as paixões da matéria. Então, comecemos no texto. Emmanuel diz assim: para quem vive segundo a carne, só com os impulsos inferiores, a vida na matéria é só uma série de acontecimentos vazios e sem sentido. Em todos os momentos tem limitações. Nosso cérebro fica estagnado pelas noções negativas e encontraremos a morte a cada passo. Então vamos a uma reflexão sobre o que Emmanuel está nos trazendo hoje. A doutrina dos espíritos vai nos dizer que todos nós passamos pela carne, ou seja, pela encarnação na matéria, na terra. A vida na matéria é passageira, nós sabemos disso, mas ela tem a sua função no projeto divino. Então nós devemos valorizar a encarnação, o corpo que nós temos, o tempo que nos foi dado para vivermos aqui, com equilíbrio, adquirindo educação para o nosso espírito. Sem as leis divinas, a pessoa não consegue encontrar um sentido para a sua vida. E a vida passa a ser uma série de acontecimentos ao acaso, cheio de dúvidas, de incertezas, porque falta o elemento integrador, as leis divinas, Deus, a imortalidade, a noção da reencarnação. Se o espírito viver só na matéria, só na carne, esquecer de dar atenção ao seu espírito, não há saúde que se mantenha. Aquele que acha que a vida se resume nos prazeres materiais, o seu corpo estará sendo consumido, gasto, e a sua saúde não aguentará. Mas tem um sentido mais profundo essa reflexão de Emmanuel. A vida é uma experiência digna. O espírito que vive só para a matéria, os seus olhos só veem o que vai morrer, o perecível, porque os seus olhos não alcançam muito além, muito longe. Há uma visão muito limitada. Porque essa pessoa que acredita que só há essa vida aqui na matéria, na carne, ele desconhece as alegrias profundas do espírito, das experiências espirituais, da sensibilidade de amar, de servir, de fazer o bem, de viver em fraternidade. A pessoa não consegue sentir a vida em abundância. Por isso a citação do apóstolo Paulo: se você viver segundo a carne, morrerá, porque o final da sua vida será o sepulcro na sua cabeça. A pessoa não vive com vistas à eternidade, como nos recomendava Sócrates. Para a pessoa só existe o aqui e o agora. Então a vida é muito estreita, por isso ela quer aproveitar tanto, ela corre atrás só dos prazeres da vida. É como se a pessoa se fechasse num quarto escuro. Falta sentido, tudo é passageiro. Esse é o materialismo mais profundo. O livro Os Mensageiros, meus irmãos, nos mostra aqueles espíritos que viveram aqui na matéria só com sentido na matéria, acreditando que só haveria uma vida e nada mais. Então chegam ao mundo espiritual depois do desencarne e ficam hibernando, ficam dormindo, porque para eles, depois da morte, só existe o nada, o vazio.
Mas esses espíritos são cuidados, são amparados pela espiritualidade, eles não ficam sozinhos. Eles são acolhidos em hospitais espirituais e ali eles são tratados com preces, com música, com passes, até que um dia eles resolvam abrir os olhinhos, cansaram de dormir, de hibernar, e veem, tão admirados, que a vida continua, que a morte é somente uma passagem para um outro plano. Então, sem as leis divinas, a pessoa não consegue encontrar um sentido em tudo. A vida sem uma série a vida passa a ser uma série de acontecimentos sem sentido ao acaso, né? De dúvidas, de incertezas, e falta o elemento integrador de tudo, que é Deus, que são as leis espirituais. E Emmanuel continua no seu texto: no sofrimento, a pessoa só identifica desespero. No trabalho, que é destinado à purificação espiritual, a pessoa só sente revolta. A pessoa acha que os laços afetivos são apenas para satisfazer desejos, desejos sexuais, desejos da carne. A dor para essa pessoa é intolerável. Ela não sabe, não tem noção do que, por exemplo, a doutrina dos espíritos nos ensina, que a dor é uma mestra, uma professora, que vem reduzir o orgulho, que vem trazer a humildade, que vem fazer com que a pessoa se lembre de Deus e de tantos valores positivos mais. Então, meus irmãos, concluindo aqui, a vida descrita por Emmanuel nesse texto, com as pessoas que são incrivelmente materialistas, ele é muito triste, vocês não acham? Essa pessoa está muito próxima ainda da época das cavernas, a época da pedra, sem nada de espiritual, sem leveza, sem nada de sublime, nenhuma busca pela luz. É um estágio desses espíritos ainda em busca de crescimento espiritual. E nesses casos, a dor, o sofrimento, costuma vir visitar a pessoa com mais intensidade, para que ela quebre essa casca dura e aprenda a olhar a vida que se expande para muito além desse tempo que nós passamos aqui na matéria. Vamos orar, meus irmãos, nesse dia consagrado a um espírito tão amado por todos nós, Francisco de Assis, um espírito amoroso que fez tanto bem, tanta caridade, distribuiu tanto amor ao próximo, seguindo o Evangelho de Jesus, e continua fazendo esse bem com sua falange imensa de trabalhadores de Jesus, aqui na terra e também na espiritualidade. Então vamos juntos fazer a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Neste dia glorioso, onde a vida palpita em nosso peito,
feita pela chama que o glorioso Pai nos concedeu. Elevemos nossos pensamentos ao alto para buscar a figura doce do amado Mestre das Estrelas, Jesus de Nazaré, a quem devemos dar glória e louvor. E a Ele rogamos as bênçãos para o nosso caminhar sobre a terra, onde o nosso destino nos levar. E vamos agradecer e louvar pela santa oportunidade de crescer um pouquinho que seja em melhoria íntima, em melhoria espiritual, trabalhando no nosso dia a dia as virtudes do amor ao próximo, da doçura nas nossas palavras, da caridade no nosso olhar e da ação de nossas mãos a levantar, a socorrer, a amparar e levar socorro aos aflitos. E assim caminhando sempre em frente, levar para os outros o que gostaríamos de ter em nossa vida. Porque a vida deverá ser partilha, fraterna partilha, do que de melhor tivermos em nós como instrumentos de paz e luz, serenidade e conforto ao próximo, como Jesus assim nos ensinou tão misericordiosamente, para alcançarmos um dia o seu reino de pura luz e paz. Levemos o abraço e seremos abraçados. Levemos paz e a paz fará morada em nós. Levemos amor e o amor será parte de nós. Levemos perdão no coração e o nosso espírito se iluminará para todo sempre. Paz e bem, queridos irmãos. Obrigada pela companhia. Que Jesus nos abençoe a todos.